tivemos 2 episódios inteiros de diálogos e explicações em Sword Art Online. Só isso já demonstra o quanto a série está mais densa e profunda nessa temporada, e também o quanto os personagens, especialmente a vilã e as suas motivações, estão bem mais trabalhadas. Apesar de terem sido 2 episódios bem densos mesmo, pela quantidade de informações que eles continham, é perceptível o quanto essas informações eram fundamentais para o avanço da obra. Porque basicamente nesses 2 episódios nós tivemos a construção total da vilã principal e também dos objetivos do mundo como um todo, né? E qual é a missão que o Kirito precisa cumprir no submundo. Nesse episódio 13 a gente entendeu por que no submundo existe uma personificação do sistema cardinal, e isso aconteceu porque a Quinella acabou ficando sem espaço no seu armazenamento de memórias. É basicamente quando seu computador já está muito cheio, você precisa deletar alguns arquivos ou então utilizar um HD externo. Ela optou pelo HD externo, mais ou menos. Ela tentou utilizar uma outra pessoa como se fosse um recipiente para guardar memórias ou para expandir o seu espaço de armazenamento, só que o plano dela deu errado, afinal ela já tinha fundido a sua alma ao sistema cardinal, e depois, quando ela transferiu todo o seu nível de autoridade, todas as suas memórias, quando ela praticamente se duplicou, acabou que o sistema cardinal foi o predominante naquele outro corpo, então ela não conseguiu o que queria e acabou criando um segundo ser que era como se fosse a sua cópia, a sua irmã gêmea, como a gente já tinha visto no episódio anterior. E o sistema cardinal, ele tem como princípio básico regular o jogo. Ele precisa consertar quando alguma coisa sai dos trilhos, ele tá ali para fazer com que o jogo consiga funcionar por muito tempo sem interferência de humanos. Então, se alguma coisa dá errado, ele precisa corrigir isso. E é por isso que o objetivo da nossa bibliotecária é derrotar a Quinella, porque é como se ela fosse um erro do sistema, ela não deveria estar ali, ela meio que zoou a parada inteira, então ela precisa acabar com a Quinella. E depois disso é que é o mais interessante, porque ela meio que precisa resetar todo o jogo, ela precisa começar do zero. É como se ela estivesse planejando fazer um dilúvio e exterminar todo o jogo para começar de novo, porque já deu errado, não tem o que fazer, aquele jogo já saiu dos trilhos, então precisa apagar tudo e começar do zero. Afinal, graças a Quinella, o sistema cardinal meio que se deu conta de que eles são meros ratos de laboratório ali dentro, porque os deuses do submundo, ou seja, os programadores, eles não estão interessados em que todos ali tenham uma vida boa e tranquila, até por isso que existe aquela área negra cheia de monstros que são programados como os Fluctilights, como as almas, só que com instintos de saquear, matar e roubar muito mais aflorados. E invariavelmente a civilização seria tomada por esse lado negro que foi colocado ali junto com a programação. Então ela vê apenas 2 alternativas: ou a humanidade é devorada pelos monstros que estão ali ao redor, ou então ela reseta o jogo, começa tudo do zero, fazendo direitinho. E obviamente o nosso protagonista Kirito não acha que é certo fazer isso, porém ele ainda não sabe qual seria uma outra alternativa. Mas eles deixam aberto aí um terceiro caminho. Se ele conseguir encontrar uma outra forma de resolver todos os problemas sem que seja necessário resetar o jogo inteiro, ou sem que os monstros acabem com toda a humanidade, bom, se ele encontrar essa outra solução é só mandar ver. E a princípio a única solução que eu vejo da forma mais simplória possível é primeiro derrotar a Quinella e depois conseguir derrotar os monstros que estão ao redor para fazer com que a humanidade fique segura e em paz e com a certeza de que nenhum desastre vai acontecer. Mas eu senti que no meio de toda essa conversa o roteiro deixou alguns ganchos para possíveis plots twist, como por exemplo aquelas 2 adagas que a bibliotecária entregou pro Eugeo e pro Kirito, que ela disse que tinha pensado em utilizar para Quinella, mas que podia ser usado para Alice também, uma adaga que liga a pessoa acertada pela arma diretamente com o sistema cardinal. Eu acho que por terem 2 delas é possível que a gente tenha uma utilização mais criativa para uma dessas adagas. Talvez o Kirito ou o Eugeo coloquem a adaga em um deles para ligar o sistema cardinal e reverter alguma situação conturbada que eles estejam passando,
Ou pode ser que utilizem realmente uma para Alice e outra para Quinella, mas seria uma resolução provavelmente muito simples e previsível, então não sei se seria isso. Fora outras possibilidades, como talvez utilizar a própria Quinella numa guerra contra os monstros que ameaçam a humanidade, enfim, talvez fazer ela mudar de lado no final. Não sei, tem muitas possibilidades, porque o Kirito não decidiu ainda como ele poderia fazer para resolver toda aquela situação sem que seja necessário apagar todo mundo. Eu só acho que no final das contas ele vai encontrar uma terceira alternativa, né? Essa que ficou em aberto. Suponho que não vai todo mundo ser apagado. Se você já leu o mangá ou a light novel, por favor, não dê spoilers sobre isso. Eu tô só supondo e criando teorias, mas eu não quero saber, eu não quero que você me fale o que acontece. E só para pontuar que a bibliotecária utilizava uma espécie de insetos para conseguir se comunicar com os outros jogadores e que ela já estava atrás de outros players que pudessem confrontar a Quinella, porque a Quinella estava montando o exército dela, né? E a bibliotecária então tentou fazer o mesmo, mas ela não estava conseguindo encontrar alguém que se encaixasse, até que ela encontrou o Kirito e o Joe e já estava monitorando eles utilizando uma aranhazinha. Eu não acho essa informação tão relevante, mas eu tenho quase certeza que se eu não falasse daquela pequena aranha, alguém ia falar nos comentários que eu esqueci de citar esse evento. Nós tivemos também uma explicação mais detalhada do que acontece com os Cavaleiros da Integridade, né? Que eles têm aquele cristal que apaga as memórias dele. Isso já tinha ficado bem claro, já tinham demonstrado isso, agora a gente teve uma explicação, mas tivemos a informação nova de que não basta simplesmente fazer com que eles se lembrem de algumas coisas que aconteceram no passado, eles também precisam de um fragmento da memória principal que foi removida, e esses fragmentos estão em posse da Quinella, ao que sabemos. Então, mais uma parte da missão deles. A gente entende que eles vão precisar resgatar esses fragmentos para trazer a Alice de volta, a menos que talvez no clímax eles consigam trazer a Alice de volta com uma lembrança muito forte e eles sejam capazes de tirar o controle dela mesmo sem aquele fragmento. É uma coisa meio clichê, né? Meio que protagonismo, mas é possível que aconteça. Então foram aí 2 episódios muito importantes para construir a vilã e também os objetivos principais dos protagonistas dentro do mundo virtual. A gente sabe que o Kirito tem uma situação fora do mundo virtual também, né? Que ele tá lá em coma e se recuperando, mas dentro do mundo virtual a gente já sacou quais são os objetivos, mais ou menos qual o caminho que eles precisam trilhar. Também teve uma explicação sobre as espadas, quase que eu deixo isso passar. A gente entendeu, já tinha mostrado, né, o Kirito ganhando mais poderes quando aparecia a árvore atrás dele, agora a gente entendeu que existe uma ligação das espadas com a propriedade que elas possuem por causa do seu material original e que eles podem ficar mais fortes se eles conseguirem utilizar isso de alguma forma. Ou seja, acredito que os conceitos principais da obra inteira já foram transmitidos nesses episódios, o que significa que provavelmente daqui pra frente a gente vai ter bastante ação e a história vai tomar um rumo bem diferente, até porque a bibliotecária deixou clara que eles vão precisar matar alguns Cavaleiros da Integridade, que não vai conseguir só neutralizar eles ou restaurar as memórias, não, vai precisar ser brutal o negócio. Eu espero que isso aconteça mesmo. A gente teve um encerramento meio diferente até, e que deu a entender que a gente vai começar uma nova fase da jornada agora. Provavelmente a gente vai ter uma nova abertura no próximo episódio, porque ficou todo esse clima de que um arco se encerrou, todos os eventos que apareciam na abertura já foram mostrados nos episódios e a gente tá bem no meio de uma parte da temporada, que é ali pelo episódio 13, então tudo leva a crer que entramos em uma nova fase agora, talvez com uma nova abertura inclusive. E eu já gostei bastante dessa primeira metade da temporada, que é claramente uma grande introdução. Imagina então agora que provavelmente é quando a coisa começa a esquentar de verdade, quando a gente começa a ter bem mais ação e mais momentos épicos, muito mais clímax. Assim, acho que vale a pena comentar que, apesar de ter sido um episódio explicativo e com muitos diálogos, a gente teve uma cena de ação que foi o confronto da Quinella com o Sistema Cardinal, que essa me surpreendeu positivamente, porque ninguém estava esperando esse confronto, eu acho, né? A menos quem já leu a light novel e o mangá, mas eu não estava esperando pelo confronto e a animação estava muito bonita, estava muito legal, foi uma luta legal, foi a melhor luta dos últimos episódios. A que menos teve hype, a que menos teve preparação, foi a melhor até aqui, então vale um destaque para essa luta que eu achei bem divertida e que mostra como uma luta utilizando mais das artes sagradas fica muito bem no universo de Sword Art Online também. Eu espero ver muito mais disso daqui pra frente e provavelmente veremos, porque, ao que tudo indica, é a especialidade da vilã. Eu sei que para muitos de vocês esses 2 episódios podem ter sido bem maçantes, porque foi essencialmente diálogo,
Mas ficou tudo preparado, agora a gente já entendeu tudo, então já limparam o caminho para que a história agora siga bem mais próxima de um shonen mesmo, com muito mais ação. Eu acho um pouco engraçado quando eu vejo alguém comentando: não tô gostando muito dessa temporada porque tem muita história pra pouca ação, eu não quero ver tanta história assim, eu quero ver mais porradaria. Acho um pouco engraçado porque eu tendo a gostar do contrário. Eu gosto bastante de ver ação, e a ação de Sword Art Online é incrível, quando eles capricham mesmo, mas eu gosto de uma história bem trabalhada, eu gosto porque isso geralmente dá mais emoção, cria mais tensão, quando tem uma base maior por trás de tudo que está acontecendo. Mas também faz parte não gostar de episódios muito explicativos, como foram esses dois últimos, e talvez isso possa ser um erro, né? Deixar tanta informação concentrada em 2 episódios. Eles até conseguiram nesse episódio colocar uma ceninha de ação ali no meio, mas eu entendo que para muitos espectadores possa ser complicado, mas para esses eu devo dizer que provavelmente vocês não vão mais ter que lidar com isso, então se vocês já passaram por isso, provavelmente daqui para frente Sword Art Online só vai melhorar para vocês. E para mim, que já estava legal, também provavelmente vai melhorar bastante, porque a base conceitual do anime já foi construída nesses episódios. Eu acho que não tem muito a acrescentar daqui em diante, então, cara, tô louco pra ver a ação e a porradaria pegando daqui pra frente também. E é isso aí, essa foi a análise de hoje. Eu queria lembrar vocês de escutar as nossas músicas sempre no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio. É muito importante mesmo. Sempre que você puder, escuta os covers por lá, porque me ajuda demais. E também aquela coisa de sempre, né? Deixa um comentário, deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vocês sabem o que fazer, né? Vocês já estão no YouTube há bastante tempo, eu não preciso ficar falando, mas é bom falar, porque tem gente que esquece. Então, se você ia esquecer, deixa o like, deixa o comentário, faz tudo isso que eu pedi. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Quero sonhar!